Será que, poxa, com cargas baixas eu vou ter a mesma hipertrofia do que com cargas altas? E aí, depois, né, lá em 2018, surgiu esse estudo aqui que é bem legal também. Que inclusive o Brad Schoenfeld aqui, né, que é o autor que eu trouxe do outro estudo para vocês, ele participa desse estudo aqui também. Que é o seguinte, eles compararam ali utilizar 80% de um RM, né, 80% de uma carga máxima, de uma repetição máxima, com 60%, 40% e 20%, tá? O número de séries ali em repetições máximas, ele foi adaptando para que o volume máximo fosse equalizado, tá? Então, assim, é difícil de fazer esse tipo de estudo, tá? As baixas ou sem carga, né? Por que eu trouxe esse questionamento aqui com base legal pra gente entender aqui? É possível hipertrofiar com cargas baixas. Olha que legal que já da gente vê, tá? Ele já bate esse martelo aqui pra gente. Principalmente pessoas destreinadas, tá? Então, poxa, o cara que já é mais treinado, a gente vai ter um pouco de dificuldade maior ali de hipertrofiar com cargas baixas, mas também é possível, vou mostrar pra vocês aqui. E a pergunta que ficou pra ele aqui seria na mesma magnitude, né? Será que, poxa, com cargas baixas eu vou ter a mesma hipertrofia do que com cargas altas? E aí, depois, né, lá em 2018, surgiu esse estudo aqui que é bem legal também. Que inclusive o Brad Schoenfeld aqui, né, que é o autor que eu trouxe do outro estudo para vocês, ele participa desse estudo aqui também. Que é o seguinte, eles compararam ali utilizar 80% de um RM, 80% de uma carga máxima, de uma repetição máxima, com 60%, 40% e 20%, tá? O número de séries ali em repetições máximas, ele foi adaptando para que o volume máximo fosse equalizado, tá? Eu vou explicar melhor para vocês aí o que é volume de treino na próxima aula, mas basicamente é séries vezes repetições vezes carga, e aqui para equalizar tudo isso, então como variou a carga ali, eles tiveram que mexer ou em repetições ou em número de séries, tá? Então por isso que foram diferentes ali. Mas basicamente a ideia aqui era ver se a hipertrofia seria igual para 80, 60, 40 e 20% de um RM. E basicamente o que a gente viu através desse estudo aqui é que teve hipertrofia em todos os testes ali, tá? 80, 60, 40 e 20% de um RM. Porém, 80, 60 e 40% teve uma hipertrofia máxima ali, tá? Foram hipertrofia muito parecida entre esses três aí, mas 20% de um RM aí teve uma hipertrofia menor, mas ocorreu hipertrofia, tá? Então, voltando ali naquela pergunta ali do estudo de revisão do Schoenfeld ali, será que seria na mesma magnitude? A gente vê através desse estudo aqui que não, tá? É possível gerar hipertrofia com cargas mais baixas, mas não vai ser na mesma magnitude que utilizando cargas maiores, tá? Então isso já tem que ficar claro para vocês aí. Então eu já hipotetizaria, né, que eu pegar ali um treino na academia utilizando cargas externas seria melhor, eu conseguiria uma hipertrofia maior do que treinando em casa, tá? A gente já pode fazer essa hipótese aí, mas eu vou trazer outros estudos aqui para vocês mais para frente, beleza? Um outro estudo aqui excelente. O que hoje? Nada, só não gostam do jogo. Eles não gostam desse jogo? Vocês estavam jogando isso antes? Mas poderia jogar esse jogo. Quem estava jogando?
eu tenho aqui para mostrar para vocês é um estudo vendo se existe como a gente hipertrofiar sem carga nenhuma, com zero carga, tá? Onde basicamente eles pegaram um cara ali fazendo a rosca direta, onde com um braço ele fazia com carga ali, ok? E com o outro braço ele fazia totalmente sem carga, tá? Não tinha carga nenhuma. A única coisa que as pessoas ali eram sugeridas, né, que elas fizessem, é que fizessem o máximo de força, tá? É o máximo de esforço voluntário ali, mas não tinha carga nenhuma. Então o cara pegava ali, fazia força pra caramba, mas sem carga nenhuma, tá? Beleza? Ficou claro pra vocês? O que a gente tem de resultado aqui? Lembrando que o teste com carga ali, ele foi feito com 70% de 1RM, tá? Depois de um tempo fazendo esse estudo aqui, o que eles viram? A mesma quantidade de hipertrofia, cara. Olha que loucura. O cara que tava sem carga nenhuma, só fazendo ali a máxima força voluntária, sem carga nenhuma, ele já conseguiu hipertrofiar, tá? Então, já fica aqui de cara pra vocês, já fica bem claro aqui que é possível sim hipertrofiar mesmo sem carga, tá? Nesse estudo aqui, teve a mesma hipertrofia, mas são variáveis ali que a gente vai trabalhar no estudo, não vai trabalhar no outro, então é um estudo só. Muito provavelmente, se a gente fosse trabalhar com mais estudos, a gente ia ver aí que trabalhando sem carga, provavelmente a gente vai ter menos hipertrofia do que trabalhando com uma carga maior, tá? A gente já tem até algum tipo de meta-análise relacionada a isso, mas só para vocês entenderem aqui, beleza? Tem esse estudo aqui também, outro estudo aí que foi feito em hospital, tá? Então com mulheres aí hospitalizadas, onde eles fizeram a comparação ali de trabalhar sem carga nenhuma, tá? Do mesmo jeito que aquele outro estudo, então com máxima força aí voluntária, utilizando aí ou trabalhar aí com os elásticos, né, com as mini bands aí, com as power bands, enfim, com esse tipo aí de implemento, tá? E basicamente, de novo, eles tiveram os mesmos resultados de hipertrofia, tá? Então, sim, é possível hipertrofiar sem carga, já fica com isso aí na sua cabeça e isso vai ser fundamental pro aprendizado aqui, pro entender dessa aula, beleza? Então, é possível hipertrofiar só com um treino aeróbio? Essa é uma outra pergunta que eu trago pra você. Caramba, garota. É a quarta vez essa semana que ela transa. Vou te falar, isso aqui é melhor do que novela. Aí. McFly. Ei, qual é a sua? Me fala logo o que aconteceu. Você pegou outro travesti por engano na sua Sim, eu vou me esquecer. Beleza. Nossa. Aí que a gente já vai trazer para uma outra ideia, né? Outra linha. Que, opa, pera aí, ok, então é possível hipertrofiar sem carga, então, não, beleza. Provavelmente o treinamento em casa já vai ser algo interessante, né? Mas e o CrossFit, que, poxa, que tem muito treinamento aeróbio no meio? O treinamento funcional, que muitas das vezes o pessoal encaixa muito treinamento aeróbio no meio. Será que isso vai atrapalhar? Não vai atrapalhar? Será que só fazer o treinamento aeróbio eu já vou conseguir hipertrofiar? E aí a gente tem, de novo, aqui uma meta-análise, uma revisão sistemática aí. De novo, de autores aí de altíssima qualidade, tá? A gente tem de novo o Schofield aí trabalhando, o Schofield, o Girgit, só carinhas ali de altíssima qualidade aqui nesse estudo. E aí o que a gente viu é que é possível sim gerar hipertrofia única e exclusivamente com treinamento aeróbio. O pessoal aí fica cuspindo pela boca aí falando que o treino aeróbio vai perder massa muscular. Cara, isso não existe, o que a gente vê através dos estudos aqui não. É possível até ganhar hipertrofia só com treino aeróbio, porém, obviamente, numa menor magnitude, né? Se eu tô falando de treinamento voltado para hipertrofia, voltado para o ganho de massa muscular, o treinamento resistido aí, ele vai conseguir ter uma magnitude de ganho muito maior, tá? Mas é possível sim fazer só com treinamento aeróbio, ganhar hipertrofia, tá? A gente tem alguns estudos aí com treinamentos de alta intensidade, né? Com treinamentos HIIT, com
com modalidades como ciclismo, né, que a gente consegue ganhar bastante hipertrofia aí, mas também, obviamente, comparado a fazer o treinamento aí de musculação, um treinamento resistido, é em menor magnitude, tá? Mas esse é um outro fator interessante para trazer para vocês aí. É mais uma coisa aí para ficar na cabecinha de vocês, beleza? Para depois a gente trazer para discussão final, tá? E aí, por fim, né, de questionamento aqui interessante pra gente. O que ele tá fazendo? Achei uma coisa. Abas Alfati. Possível terrorista. Discutir. O treino concorrente ele atrapalha a hipertrofia, né? Isso não é nada bom. Senhor, nós temos um problema aqui. Tucson, que foi? Olha só, essa merda. Por que estão na nossa linha? É um possível terrorista, mas está só sob vigilância e sua resposta. Não podemos fazer nada. Isso é sério? Vamos assistir essas meninas serem roubadas, estupradas ou pior? Você pode falar com os superiores antes de mandar uma... Então será que se eu, poxa, treino pesado ali, o aeróbio, treino pesado, o treino de musculação, será que isso vai atrapalhar a hipertrofia? De alguma forma isso vai ser prejudicial em relação à hipertrofia? E a gente tem esse estudo aqui que ele traz várias discussões sobre o tema, se vale a pena ou não, quais são os resultados disso. E aí ele faz uma análise aqui já teórica do que vai acontecer, tá? Então, vocês podem ver. Caralho. Lembra-te? Hã? Aqui é o Capitão Whitmore, de Treat. Aqui, ó, o primeiro lance aqui é de pessoas destreinadas, o segundo aqui de pessoas moderadamente treinadas e no final aqui de pessoas muito treinadas, tá? A linha azul aqui, né, falando aqui sobre adaptações, né, as respostas adaptativas aí, a gente tem aqui a linha azul só de um treino, então só fazer o aeróbio ou só fazer ali a musculação. E a linha pontilhada que a gente está falando de fazer os dois, tá? Aqui embaixo a gente tem aqui dias a semanas de treino, a gente está falando aqui de meses e aqui a gente está falando de anos, beleza? Então qual que é a ideia dele aqui? Esses autores eles entendem, né, através de alguns estudos que eles analisaram ali e trouxe essa teoria por trás aí, é que um cara que nunca treinou, um cara destreinado, ele consegue fazer um treino concorrente aí e ganhar na mesma magnitude tanto o potencial aeróbio quanto o potencial aí de ganho de Você não tem autorização para atirar. Tá me ouvindo? força e hipertrofia, tá? Já o cara moderado ali, isso daí começa a ter dificuldade já. Se ele tivesse focado único exclusivamente no aeróbio, ele provavelmente ganharia mais potencial aeróbio aí, vamos dizer assim, tá? Melhor de VO2, enfim, do que um... Fedor, o que você tá fazendo aqui dentro? Acende a luz aí pra mim. Porque esse jogo é interessante, cara. Eu gosto muito de astronomia. Um ano-luz são cerca de 9,5 trilhões de quilômetros, né? Se eu sei que a estrela mais
mais próximo da Terra, sem ser o Sol, ela está a cerca de 39 a 40 trilhões de quilômetros da Terra. A gente está isso daqui agora, na velocidade da luz, que ela é de 300 mil quilômetros por segundo arredondando. A gente chegaria lá em 4,3 anos. Por quê? Porque ela está a cerca de 39 a 40 trilhões de quilômetros da Terra. Ele faz tudo isso. Eu vejo se a pergunta se a resposta está certa e está errada. Aí nós dois vamos sair rolando aqui. Principalmente eu, mas Cara que tá fazendo os dois, tá fazendo musculação e aeróbio. E ao mesmo tempo que um cara que só faz o treinamento de força, ele iria ganhar mais força e hipertrofia do que um cara que Ô, dona Thaís, a senhora está me ouvindo aí qual que era o bairro? Campinho. Em Campinho? O seu irmão, desde pequeno, ele tem curiosidade. tá fazendo o de ganho de força e hipertrofia, tá? Já o cara moderado ali, isso daí começa a ter dificuldade já. Se ele tivesse focado único e exclusivamente no aeróbio, ele provavelmente ganharia mais potencial aeróbio aí, vamos dizer assim, tá melhor do VO2, enfim, do que um cara que tá fazendo os dois, tá fazendo musculação e aeróbio. E ao mesmo tempo que um cara que só faz o treinamento de força, ele iria ganhar mais força e hipertrofia do que um cara que tá fazendo os dois, tá fazendo aeróbio e treinamento de força ao mesmo tempo. E quanto mais treinado, mais difícil isso vai ficar. Por quê? Quanto mais treinado, mais o cara vai precisar de discussões sobre o tema. Mostrei para vocês ali no outro estudo, o treinamento aeróbio ele pode gerar hipertrofia? Sim, pode, em menor magnitude. Porém, ele vai trazer uma série de adaptações ali no seu corpo que muito provavelmente, se você está treinando os dois ao mesmo tempo ali, pode chegar no momento em que o seu corpo não consegue se recuperar, porque, poxa, você está dando um estímulo muito grande para ele. Então, nesse momento, se o seu objetivo é gerar o máximo de hipertrofia, pode ser mais interessante para você focar exclusivamente numa modalidade aí que vai gerar mais hipertrofia, tá? Que é do treinamento resistido, tá? Então, esse é o fator que tem que ficar claro aqui para vocês. Ficou claro aí? Deu para entender tudo aí? E aí, quais são os fatores a se analisar quando o meu acontecer, tá? Então, vocês podem ver aqui, ó, o primeiro lance aqui é de pessoas destreinadas, o segundo aqui de pessoas moderadamente treinadas e no final aqui de pessoas muito treinadas, tá? A linha azul aqui, né, falando aqui sobre adaptações, né, as respostas adaptativas aí, a gente tem aqui a linha azul só de um treino, então só fazer o aeróbio ou só fazer ali a musculação. E a linha pontilhada que a gente está falando de fazer os dois, tá? Aqui embaixo a gente tem aqui dias a semanas de treino, a gente está falando aqui de meses e aqui a gente está falando de anos. Beleza? Então, qual que é a ideia dele aqui? Esses autores, eles entendem, né, através de alguns estudos que eles analisaram ali e trouxe essa teoria por trás aí, é que um cara que nunca treinou, um cara destreinado, ele consegue fazer um treino concorrente aí e ganhar na mesma magnitude tanto o potencial aeróbio quanto o potencial aí de ganho de força e hipertrofia, tá? Já o cara moderado ali, isso daí começa a ter dificuldade já. Se ele tivesse focado único e exclusivamente no aeróbio, ele provavelmente ganharia mais potencial aeróbio aí, vamos dizer assim. da décima, da primeira e assim sucessivamente. Você chegaria a 260 de cabeça, mas eu uso a aquisição, então chega no domingo, já separa 5 camisas, uma em cima da outra, aí dá uma segunda, lavo, usa a terceira, lavo, volta a camisa de segunda, e assim vai. E time de botão, eu tenho 864 time de botão, eu jogo sozinho há 32 anos. Tá melhor do VO2, enfim, do que um cara que tá fazendo os dois, tá fazendo musculação e aeróbio. E ao mesmo tempo que um cara que só faz o treinamento de força, ele iria ganhar mais força e hipertrofia do que um cara que tá fazendo os dois, tá fazendo aeróbio e treinamento de força ao mesmo tempo. E quanto mais treinado, mais difícil isso vai ficar. Por Mas você faltou os 60 que eu não falei. Tá. Tem 65. Tá. Você é a pessoa metódica. Pra fora as duas, vai. Tô de brincadeira. Organizado. Ô, Jorge Rodrigues, você está ficando uma pessoa cada vez mais interessante. E a gente está avançando, já vamos a pergunta de 30 mil reais. Vamos ver entrar no sobrevivo para poder falar mais. Muito bem. Vamos à pergunta número 9, valendo 30 mil reais. Este é o Quem Quer Ser um Milionário, no oferecimento do Magazine Luiza.
Seja um parceiro Magalu e venda mais. Segue o desafio. Calma aí. Quem quer ser milionário? Que quanto mais treinado, mais o cara vai precisar de um treino aí com qualidade, um treino aí que o cara precisa estar bem recuperado para aquele treino. E essa Antes de se transferir para o Barcelona, ela vai de futebol, porque 900 vezes só volta a gostar só de camisa e gostar de futebol. E estrear como profissional, Lionel Messi jogou nas categorias de base de qual time argentino? Opção A, Defensa e Justiça. Defesa e justiça. Graças. Opção B, Lanús. é a questão toda aqui, né? Um treino concorrente aí e ganhar na mesma magnitude tanto o potencial aeróbio quanto o potencial se recuperar bem. Vocês, ficou claro aí? Deu para entender tudo aí?